Muito bom! Estamos de volta com mais um Aliança de Fé, sempre com a minha preciosa esposa Yara. Sempre aqui com meu parceirão Kleber. Sempre bom estar com vocês, abordando alguns temas que às vezes são polêmicos. Talvez algumas pessoas fiquem bravas com a gente por esse assunto que nós vamos abordar. Mas temos que falar. Mas temos que falar, né? Temos que falar. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde a onda pet, né, dos animais de estimação está crescendo cada vez mais. Nunca teve tantas opções para tipos de animais de estimação que nós podemos ter nas nossas casas, apartamentos. Não tem nenhum problema nós temos e amarmos animais. Porém, algumas pessoas estão tratando os bichos como filhos, e é essa a questão. Será que Deus criou os animais para que tivéssemos esse tipo de proximidade ao ponto de considerarmos um familiar? Nossa, eu tô dando risada porque é um pouco estranho pra gente isso, mas será que Deus criou os animais para isso? Para que nós considerarmos eles uns filhos, um parente próximo no jeito de tratarmos tão íntimo desse animal? Bem, vamos analisar juntos na palavra de Deus e ver qual a intenção que Deus nos criou e a intenção que Deus criou os animais. Qual é o sentido para eles existirem? Vamos lá então? Solta a vinheta! Maravilha! O mercado dos pets, dos animais de estimação, é um dos que mais crescem em todo o mundo. Antigamente era só cachorrinho, gato, passarinho, mas agora, além desses, tem salamandras, ratos, minhocas, cobras, macacos e por aí vai. Além disso, para atender a eles, tem até hotéis pets, hospitais pets, lojas pets e tudo pet, tudo quanto é tipo de coisas nesse mercado. Não existe nenhum problema em cuidar dos animais, em ter variedade de animais, né? Cada um sabe daquilo que gosta e daquilo que quer ter. Então não há nenhum problema nisso. Nós amamos animais, nós já tivemos, né? Nós tínhamos 2 gatos quando nós morávamos num outro apartamento. Nós decidimos depois não ter mais animais, mas nós nunca judiamos, não. Esses que nós tínhamos, nós demos para pessoas que estão cuidando deles até hoje. A minha esposa, o pai da minha esposa sempre cuidou de passarinhos, ela ama passarinhos, eu sempre tive cachorro. Então nós não estamos condenando quem tem animais, e sim a forma na qual os seres humanos estão criando, estão se dando para os animais e a classificação que eles têm tido no meio das famílias. Será que Deus criou animais para se tornarem quase divinos para algumas pessoas? A idolatria está tão grande que esse cuidar dos animais, esse cuidar do cão, do gatinho, está se tornando uma idolatria. Isso não é saudável diante de Deus. Mas vamos ver então o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? E o que a Bíblia nos diz sobre animais, né? Nós temos uma ordem e uma questão bem clara aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu acho que o texto é muito claro, queridos. Com certeza. Os animais, eles são uma classe diferente da nossa. Então chamar um animal de filho é um pouco forçado. E uma classe inferior à nossa. Porque Deus nos deu os animais, assim como todas as outras coisas que Deus criou aqui na Terra, para nós subjugarmos e para nós dominarmos. Então o texto bíblico está muito claro nesse sentido. Volto a dizer, não estou falando que podemos, por então, maltratar, pegar os animais e jogar na rua. Ninguém é a favor disso. Eu, pelo menos, não sou, nós não somos. Não. Agora, você pegar um rato e falar que ele é teu filho, você deixar o cachorro lamber a sua boca, nós temos que pensar em algumas coisas que são realmente ilícitas, algumas coisas que são realmente palpáveis diante de Deus e aquilo que não é. E o texto bíblico, especificamente, ele está dizendo que os animais foram feitos para que o homem pudesse dominar sobre eles, e ponto. Os animais, como já foi falado, eles são criação de Deus, são especiais, têm um objetivo, têm um propósito de estar aqui.
Eles são divididos em 2 subgrupos: os animais selvagens e os animais domésticos, aqueles que podem conviver conosco, desde que eles não nos prejudiquem, nós não os prejudiquemos. Mas para conviver cientificamente, Deus deu essa oportunidade do homem descobrir e desenvolver o quanto os animais, os pets, são importantes, são saudáveis, principalmente para pessoas que estão sofrendo algum tipo de doença, tiveram uma perda muito forte, se encontram solitárias, sem parentes, sem famílias por perto. Então, os pets, eles são muito importantes, eles são muito especiais nessa questão de companhia e tudo mais. Mas, como já foi falado no versículo, é a palavra de Deus que sempre tem que estar aqui em primeiro lugar. Eles são uma classe importante, porém inferior, ele não se iguala. Contanto que quando Deus fez o ser humano, ele fez a sua imagem e semelhança. Ele não fez o gato, o cachorro, a sua imagem e semelhança. Ele fez nós, seres humanos, gênero masculino e feminino, a imagem e semelhança de Deus. Somos parecidos com ele. O animal não. Isso é muito importante, que ela acabou de falar. Gravem isso, né? O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma segunda coisa que nós queremos abordar aqui é que claramente os animais foram criados para servir. Então, Gênesis capítulo 9, versículos 2 e 3. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Uma outra ordem direta de Deus agora para Noé, falando logo depois do dilúvio, né, sendo restabelecida a ordem natural do mundo, Deus falando que os animais serviriam para o bem-estar do homem, para que o homem pudesse usá-lo, inclusive se alimentar dele em alguns casos. Então, os animais sempre serviram aos seres humanos, né? Nós tivemos cavalos, jumentos, que são animais de camelos, animais de transporte, animais que foram usados para carregar carga. Nós temos os cães, que hoje são pets, né? Mas foram usados durante muito tempo para caçar, foram usados para cuidar de rebanhos, né? Como o cão pastor, e tantos outros animais que são utilizados, né? Você tinha antigamente os pombos correios, né? Que eles levavam, né, os recados de um lado para o outro. Então, você vê que os animais sempre foram usados para servir os seres humanos, não para se igualar aos seres humanos, né? E falando de novo, não significa que nós temos que maltratar por eles serem inferiores, por eles não serem iguais. Muito pelo contrário, temos que sempre tratá-los bem e cuidar, porque também são criaturas de Deus. Isso é importante. Agora, uma coisa que nós temos que citar, eu já falei um pouco aqui, eu vou repetir. Cuidado, queridos, porque essa proximidade exacerbada dos animais, nós temos que lembrar que os animais podem transmitir doenças. A gente vê, por exemplo, cachorros lambendo a boca das pessoas, né? O cachorro, ele tanto come a ração dele, como ele lambe o chão, né? Ele lambe o traseiro dele, para não falar outra coisa, e depois ele vai lamber a sua boca, e você ficar lá beijando ele. Então, isso vai trazer benefícios? Não vai te trazer uma doença? O animal, ele não tem os mesmos princípios do corpo como dos seres humanos. Então, é muito complicado algumas coisas que a gente está vendo nos nossos dias, que são exageros terríveis. Animal que não sai da cama, né, das pessoas, e ele tá lá, e a gente sabe que o animal, às vezes, ele faz, né, as necessidades dele. Ou limpa, né, esfrega. E ele se limpa, e ele vai se esfregar, né, no teu cobertor, território, no teu travesseiro, e você tá deitando lá. Então, assim, que legal, ele dorme comigo, ai que lindo, que maravilhoso, mas até onde isso é saudável? Nós sabemos que pessoas que têm animais domésticos, que principalmente estão dentro de casa, elas desenvolvem algum tipo de vermes, né? Isso é cientificamente comprovado. Inclusive, quando a minha esposa ela foi ter o nosso primeiro filho, o ginecologista dela falou: nós chamamos gato na época, muito provavelmente você tem um nome específico, né, daquele verme, então você tem que tomar esse remédio aqui. Graças a Deus ela não tinha. Quase até um milagre, mas porque a gente não deixava os bichos dormir na nossa cama, eles tinham um cantinho deles lá, eles tinham um lugar deles fazer necessidade, né? Mas a gente sabe que isso acontece, então não dá pra tratar como se fosse um ser humano. É meu filho, me beija, me abraça, deixa eu cheirar. Você entende o que a gente tá falando? É os excessos que são o problema. E uma outra observação, devido ao mercado ter crescido e desenvolvido com todas as boas e não tão boas intenções, né? Nem tudo é cuidado com o animal, é setor financeiro mesmo, e muita gente cai nessa, né? Muitas vezes o animal é cuidado com tanto cuidado, com tanto carinho, que alguns falam assim: mas o meu cão é super higiênico.
Meu pet é super higiênico, eu escovo o dentinho, lavo, faço que nem ser humano, fica ali limpando. Mas até nós, seres humanos, por mais limpo que a gente seja, a gente tá o tempo todo transpirando, o tempo todo tá se movendo, a gente o tempo todo tá cheirando, a gente tem que tomar 2, 3 banhos por dia. Você escovou o dente dele e 2 segundos depois ele foi lamber. Pode me falando, o animal ele é irracional, ele não é racional igual a gente. Não tem como controlar isso, não adianta, então, né? Não adianta. Escova o dente do seu animal e fala, você não pode lamber o seu traseiro, hein? Não faça isso, tá bom? Não tem como falar isso pro animal, né? Então, gente, são questões de higiene básica, isso que a gente tá falando. E você vê que ninguém ensina isso pro animal. É Deus que criou o animal, ele já criou cada animal, cada espécie com a sua capacidade. Então, não tem uma escola do cachorro ser cachorro, uma escola do gato ser gato, assim como os outros animais. Até porque ele vai deixar de ser ele mesmo. Aprende. Quem que ensina que o gato tem que se lamber? É natural dele, né? Do animal. Então não adianta você tratar ele igual um ser humano, que ele não vai ser. Agora uma coisa mais séria. Cuidado com a idolatria, tá? Então, cuidado, porque tem pessoas idolatrando os pets como se fossem deuses mais importantes do que eles mesmos, do que as pessoas mesmas. E olha como o apóstolo Paulo vai tratar isso com os romanos de uma forma muito dura. Romanos capítulo 1, versículo 22, 23 e depois o 25. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha esse final. Adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador. Então, a gente muitas vezes pode estar servindo ao animal colocando na frente de Deus. Porque o animal se torna tão importante porque o ciclo de vida do bichinho ele é mais curto que o nosso. Aí o animal morre, você morre também. A gente vê hoje em dia até funeral para bicho, né? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. A gente não está criticando isso, né? Aí o que nós estamos falando são os excessos. A idolatria, nesse caso o pecado. Substituição daquilo que tem que ser para Deus por um animal. Ah, não posso deixar meu cachorro sozinho. Ah, e o meu gato, se ele... Gente, calma, é só um animal. Por mais sentimento que ele tenha, não é igual ao nosso. Então, ele pode se entristecer. Tanto é que o cachorro, quando você briga com ele, dá 2 segundos ele já vem lamber o seu pé de novo. Ele não guarda mágoa, não tem ressentimento, porque ele é um animal. E a gente não deve tratar um animal como se trata o ser humano. Não substituir, por exemplo, um filho legítimo que você poderia ter. E aí esse vídeo atrelado com o vídeo anterior, que nós falamos dos casais que não querem ter filhos, e aí você pega e compra um animal para ter no lugar do filho. Por favor. Pode ter um animal, não tem problema. Se decidir não ter filho também, a responsabilidade de vocês. Mas não coloque o animal no lugar do filho. Porque meu filho é como... Gente, é um animal. Deus criou ele para aquele fim. Por mais que nós quisermos endeusar, não adianta. Porque ele nunca vai ser aquilo que nós esperarmos. Quando o seu animalzinho ficar doente, quando ele ficar cego, quando ele tiver uma doença de esquecimento, ele vai esquecer de você. E aquele amor todo, você vai ver que não teve sentido, porque ele é um animal. E ele tem um começo, um meio e um fim, um propósito de vida dele, que foi aquilo que Deus criou. Então cuidado com a idolatria com os animais, substituição daquilo que eles devem ser. Deixa de dar comida para ele alguns dias. Deixa de dar água. E isso daí é maltratar, né? Você está deixando de dar o mínimo para ele sobreviver bem. Porque o animal foi criado para viver no meio ambiente, a natureza. Então, se você tira ele do meio ambiente para viver na sua casa, é lógico que é sua responsabilidade, porque ele está preso a você. Ele se tornou um ser vivo, um ser animal preso a você. Ele é dependente de você. Então, é lógico que você tem que tomar cuidado mesmo. E muita gente justifica, tá mais fácil conviver com o animal do que com o ser humano, porque o ser humano magoa, machuca as pessoas, é um fruto do pecado. Só que antes da gente cobrar de outro ser humano, a gente tem que olhar se a gente também não é um ser humano insuportável para os outros. Será que os outros também preferem viver com o animal do que da sua companhia também? Então a gente, antes de cobrar do outro, a gente tem que olhar para si, se a gente é tão boa pessoa assim, a ponto de julgar os outros. Mas Deus falou que Ele nos ensina como a gente tem que conviver com o ser humano aqui na Terra. E é o amor. O amor envolve o perdão, envolve aceitar as diferenças, envolve lidar um com o outro. Então a gente não pode justificar: vou viver isolado do mundo para viver e substituir um ser humano ou um filho por um pet. Então, algumas questões importantes para nós refletirmos.
Não há problema em ter pets, não há problema nenhum, como nós já falamos, nós já tivemos. Pode ser que a gente um dia decida ter de novo, não há problema nenhum. Mas cuidado para que eles não se tornem mais importantes do que os seres humanos. E a gente tem visto muito isso. Será que gastaram horrores com os animais, como a gente vê? Outro dia eu vi uma reportagem que uma mulher gastou 25 mil reais pra uma festa pro cachorro dela. Aí chamou todos os cachorros da vizinhança. Volto a dizer, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas será que você deixar de ajudar um ser humano que está precisando, uma família, uma instituição, um hospital que precisa de ajuda, como o Hospital do Câncer, como o Hospital para autistas, para deficientes, para dar uma festa para o animal, que nem sabe por que está acontecendo ali? Será que isso é lícito, né? Será que existindo milhares de pessoas passando fome, gastar tanto dinheiro com o animal é lícito? Deus se agrada? É a reflexão que a gente deixa. E aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, pensar nos outros é deixar de pensar um pouco em nós mesmos, né? De repente, essa onda pet tem tomado tanto o coração de algumas pessoas que impede delas pensarem no próximo. E o próximo não é um cachorro, desculpa se você se ofende com isso, mas quando a Bíblia fala amar o seu próximo como a ti mesmo, o próximo é um ser humano igual a você, não é um animal. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te fazer refletir sobre esse assunto. Se você ficou ofendido com esse vídeo, não é nossa intenção, nós estamos esclarecendo pontos de vistas bíblicos, e se nós nos dizemos de Jesus, nós temos que concordar com a Bíblia, porque Jesus veio da Bíblia, ele é a palavra. Então não há sentido nós tratarmos animais dessa forma, muito menos substituir animais por filhos, né? Isso é impensável. Então que Deus te abençoe. Não esquece de deixar um like aí pra gente, comentários à vontade, se inscreve no nosso canal, compartilha, isso nos ajuda demais a crescer e tem sido bênção crescer junto com vocês. A minha esposa vai orar agora pra gente encerrar. Senhor Deus, o Pai querido, colocamos diante do Senhor, Deus, gratidão pela tua inteligência, criatividade, ó Pai, de criar tantos seres vivos diferentes como os animais selvagens e aqueles que podem conviver conosco. Oramos também te agradecendo pela ciência que tu deste, Deus, para que o ser humano pudesse cuidar melhor da sua qualidade de vida, tendo aí os pets como uma boa companhia, até de estar a alma de muitas pessoas, a dor emocional de muitas pessoas. Mas que a gente possa colocar tudo na medida certa, nem para menos, jamais o maltratar, jamais o destratar, mas também não o excesso de substituir, ó Pai, pela convivência humana, por filhos e pela adoração ao único que merece, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. A gente vai, mas a gente sempre volta, tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal. Fica na paz.